Olá, criançada! Hoje é a nossa segunda aula de ensino religioso. Vamos fazer uma análise reflexiva do conteúdo trabalhado na aula anterior, que foi um texto que tem como título Por que estudar ensino religioso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmo. Por que eu estudar ensino religioso? Então, vamos fazer uma releitura do texto e alguns comentários, e em seguida analisaremos as três questões que acompanham o texto. Vamos começar. Por que estudar ensino religioso? Vivemos em um mundo em que pessoas diferentes têm valores diferentes. Qualquer um pode compartilhar alguns valores e discordar de outros. Então, os valores não são os mesmos para as diferentes pessoas. As pessoas diferentes têm valores diferentes. Por exemplo, eu posso acreditar que algo é super importante para mim, já a outra pessoa achar que aquilo não vale nada, né? Então, pessoas diferentes têm valores diferentes. Alguns valores, porém, são comuns, quer dizer, quando a maioria das pessoas adotam essas ações como valores, como, por exemplo, cuidado, responsabilidade, coragem, lealdade, curiosidade, sabedoria e ética. Esses são respeitados pela maioria das pessoas, até porque esses são valores que contribuem para um bom relacionamento pessoal e social. As pessoas demonstram seus valores por meio de suas ações. Alguém que acredita em cuidado, por exemplo, alguém que acha que o cuidado é um valor, verificará se o vizinho idoso necessita de alguma coisa, ou ajudará uma criança chorando perdida em um shopping, e ajudará de qualquer outra forma, né, também. Alguém que valoriza a responsabilidade pagará as contas em dia e manterá os compromissos. A gente pode até dizer assim, eu não pago minha conta em dia, eu não tenho responsabilidade. Não é isso, gente. Quem tem responsabilidade procura cumprir com seus compromissos. E o que não, se não der para cumprir, que isso pode acontecer com qualquer um, você assumiu um compromisso e não deu para chegar, para cumprir, converse. Aí é o diálogo, né? Você vai conversar com a pessoa com quem você assumiu o compromisso. Olha, fulano, hoje eu tinha esse compromisso com você de pagar uma conta ou de fazer um trabalho para a pessoa, seja um compromisso, qualquer compromisso que você assumiu. Mas, infelizmente, não vai dar por isso. Aí você faz a justificativa, desde que a justificativa seja verdadeira. E não adianta fazer uma mentira, porque a mentira é descoberta rapidinho. Tem que ser uma justificativa se for realmente verdadeira. Mas a responsabilidade é muito importante. O ensino religioso transmite os verdadeiros valores e ajuda a desenvolver e consolidar o caráter. Então, ajuda. O que o ensino religioso faz para nós? Por que estudar ensino religioso? Porque ele transmite os verdadeiros valores e ajuda a desenvolver e consolidar o caráter, o bom caráter, né? Quem segue uma religião, quem estuda a palavra de Deus e a põe em prática, ele vai ser uma pessoa de um bom caráter. O ensino religioso é em outra linguagem, entre outras, é uma linguagem entre outras, que no processo do conhecimento integral da vida humana ajuda no contexto das tradições cultural e religiosa a manter aquela cultura, aquele sistema de cultura cultural e religioso, dá continuidade, né, aos costumes e às tradições da comunidade. Ajuda a descobrir o saber de si próprio diante do desafio de um mundo complexo pelo pluralismo religioso. Ou seja, ajuda você a se encontrar. Quem eu sou, o que é que eu quero realmente para a minha vida, né? Só conhecendo a palavra que você vai ter essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E descobrir o que realmente você quer para a sua vida, para que tenha uma vida boa, uma vida digna. A palavra religião deriva do termo latino religare, que significa religação com o divino. Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de aspecto místico e religioso, abrangendo seitas, mitologias e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tenham como característica fundamental um conteúdo metafísico, que é isso, ou seja, um conteúdo de além do mundo físico, que existe uma outra vida além dessa vida aqui na Terra.
As religiões são, então, um fenômeno inerente à cultura humana, assim como as artes e técnicas. Tal como a ciência, a arte e a filosofia, a religião é parte integrante e inseparável da cultura humana e sempre continuará sendo. Quer dizer, uma sociedade humana onde não tem a religião, ela não tem uma cultura digna, né? Porque não conhece, não, o mundo só quer esse mundo aqui, só se preocupa com o ser material e descuida do ser espiritual. E nós temos que cuidar, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos um corpo humano e temos um espírito. E nós precisamos cuidar tanto do corpo como do espírito. O corpo é passageiro, é uma vida terrena passageira, e o espírito é a vida para a vida eterna. Então nós temos que cuidar muito bem da parte espiritual, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, colocando em prática, realizando boas ações, para que sejamos pessoas de um bom caráter, com uma vida digna da graça de Deus. Então, não importa qual a religião, importa que você siga os ensinamentos da lei de Deus, de Jesus Cristo, nosso irmão, né? Somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. É assim, não importa a religião, somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Portanto, devemos segui-lo, devemos obedecê-lo, certo? Agora vamos para as questões. A primeira, está muito clara as questões, as respostas de acordo com o texto, né? Qual é o significado da palavra religião? Então, a palavra religião é derivada do termo latino religare e significa religação com o divino, ou seja, a ligação do homem com Deus. Quem tem uma prática religiosa está ligado com Deus. Quem não tem, fica solto, né? E a pessoa sem Deus não é nada. A 2. Qual é o papel do ensino religioso no processo do conhecimento integral da vida humana? Para ter uma vida, um processo integral, como um todo, né? O ensino religioso, ele ajuda, no contexto das tradições cultural e religiosa, a descobrir o saber de si próprio, diante do desafio de um mundo complexo pelo pluralismo religioso. A você ter a capacidade de descobrir o que é que você quer, o saber de si próprio, quem eu sou, qual é a minha missão aqui na Terra, para que Deus me criou, que foi qual a missão que Ele me confiou, né? E assumir essa missão. A 3. Segundo o texto, qual é a importância do ensino religioso? Segundo o texto, o ensino religioso transmite os verdadeiros valores e ajuda a desenvolver e consolidar o caráter. É como eu disse, a pessoa sem Deus, ele não vai absorver os verdadeiros valores. Qualquer coisa pode se tornar um valor para ele. A bebida pode se tornar um valor, a droga pode se tornar um valor, a prostituição pode se tornar um valor. Então, a pessoa que não tem Deus, ele não vai, é difícil dele encontrar os verdadeiros valores, é até impossível. Então, para que nós saibamos quais são os verdadeiros valores que vai ajudar a desenvolver e consolidar o nosso caráter, nós precisamos ter uma prática religiosa. Não estou dizendo em qual religião, pode ser católica, evangélica, aqui você se identificar e achar que eu respeito a todas, né? Respeito a todas. O importante é que você tenha Deus na sua vida, certo? Então é isso, gente. Não vamos esquecer de Deus. Vamos lembrar que a nossa vida não é só aqui. Isso aqui é passageiro. Nós temos uma vida eterna e para que tenhamos, a gente se preocupa com uma vida terrena boa, então temos que nos preocupar muito mais com uma vida eterna boa, ótima, porque a vida terrena é passageira. O mais que você pode sofrer, dificilmente é há 100 anos ou mais um pouquinho. As pessoas duram média 80, 70, 50 e aí vai, né? Essa é uma coisa passageira, mas a vida espiritual é uma vida eterna. Portanto, a gente tem que zelar muito bem da nossa vida espiritual para que possamos ter uma vida eterna na graça de Deus. Certo? É isso, gente.